esse nosso sistema, que é a simulação. Então eu vou agora, então ele fala que a simulação já está pronta, que você configurou todos os passos básicos para gerar a simulação, e agora eu vou clicar no botão Start Simulation. Então ele está gerando, está resolvendo, né, esse Power Distribution. E ok, então ele já gerou uma análise aqui para mim. Agora efetivamente vamos ver os resultados. Então vamos lá para o nosso gráfico, para a nossa PCB, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então ele está analisando a queda de tensão em relação à minha net Vout, ok? Então, apesar de eu não estar usando nem top layer nem vias, isso aqui eu posso desabilitar ou não, opcional, que realmente não tem, então ele não vai fazer nem análise no top e nem nenhuma via, porque nós só estamos trabalhando só com o top layer, ok? Então agora vamos efetivamente analisar o que aconteceu. Então aqui ele gerou algumas mensagens das etapas, né, como foi feito isso, e aqui a simulação foi completa com sucesso, ok? Então o que ele está avaliando aqui? Então ele está avaliando, você tem uma faixa de cores que vai do azul ao vermelho, sendo o vermelho de maior potencial, 4,999, que é o nosso 5 volts, e o azul com o menor potencial, que aqui está apresentando 4,962. O que isso quer dizer? Que nesse caminho da saída do regulador VR1 até chegar na carga, teve uma perca, né? Tem uma queda de tensão em cima dessa trilha. É como se eu pegasse o multímetro e colocasse a ponta positiva aqui e a ponta negativa aqui, e estivesse vendo a queda de tensão em cima desse trilhamento. Ou seja, é como se eu tivesse um resistor ligado desse ponto a esse ponto. Ok? Então, o que influencia na queda de tensão em cima do meu trilhamento? É exatamente essa espessura do cobre utilizado e a largura dele. Então, quanto mais fino for esse trilhamento, eu vou ter uma resistência maior à passagem da corrente. Se eu tenho uma resistência maior, eu vou ter uma queda de tensão maior em cima desse circuito. Então, o papel fundamental do PDN é exatamente analisar essa distribuição de energia na sua PCI. Então, aqui, ó, o que aconteceu? Nós temos uma queda de tensão relativamente baixa, mas existe uma queda de tensão em cima desse trilhamento. Então vamos fazer algumas anotações para na próxima análise a gente ver o que mudou em relação a essa primeira, ok? Então vou mudar aqui só para uma linha, colocar como top overlay, né? E vou fazer alguns comentários aqui. Deixa eu mudar para visualização normal. E aí eu faço esse comentário em cima disso. Vou colocar a visualização 3D do PDN de novo. Ok. Então aqui também eu posso ter essa visualização em 3D, sem problema nenhum. Ok? Então aqui vou chavear para o 2D novamente. E aqui eu vou colocar uma observação. Deixa eu apagar essa aqui que eu acabei colocando duas vezes, só para a gente ter como uma referência, tá vendo? Então aqui, ó, já está avaliando em cima da minha PCB. Deixa eu colocar aqui mais perto para ficar mais tranquilo a nossa primeira análise. Então eu tenho 4.999, né, até 4.962.
Ok? Então, só para a gente entender, vou deixar esses valores anotados aqui. Só mudar a configuração. Então, esses foram os valores obtidos na nossa primeira análise. Então, a gente calculando isso. Então, vamos lá. 4.999, 4.962. Então, ou seja, você teve 37 milivolts de queda de tensão nesse trilhamento. Então, esse dado aqui também é importante a gente colocar dentro da nossa análise aqui. Então, deu 37 milivolts. Deixa eu confirmar, isso mesmo. Então, essa diferença deixa eu colocar igual a 37 milivolts. Então, aqui vamos colocar como a primeira, né? Que foi a nossa primeira análise. Com a espessura com a largura do trilhamento de 0,254. Ok? Então, só para a gente ter um referencial. Vamos ver o que muda em relação à segunda análise que nós vamos fazer. Então, só para ter um bom entendimento disso aqui. Então, nós temos uma trilha com a largura de 0,254. Nesse trecho, teve uma queda de tensão de 37 milivolts. Então, como se eu tivesse pegado o multímetro daqui para cá, estivesse medindo esses dois pontos. Ok? Eu tenho essa queda de tensão, passando 1 ampere de corrente. Ok? Então, a gente, em cima desses dados, já dá para a gente calcular até a resistência desse trecho. Mas isso fica para uma segunda etapa. Ok? Então, vamos mudar algumas coisas para a gente gerar uma segunda análise em cima desse avaliação de PDN, desse resultado que o software gerou para nós. Ok? Então, vou limpar aqui toda a nossa análise. Tá? Já limpei o trecho aqui, maravilha. E agora eu vou fazer o seguinte. Esse ponto, eu vou fazer isso aqui. Eu vou dobrar esse valor e ver o que acontece. Só esse trecho. Então, é 0,254. Eu vou levar agora para 0,254, né? Então, eu vou dobrar esse valor para 0,508. Então, vou alterar aqui. Ok? Dobrei o valor só nesse trecho. Então, ele está dando uma violação aqui, porque minha regra... Deixa eu só corrigir aqui. Porque é para a largura máxima, o máximo deve... coloquei 508, então eu infringi o valor máximo. Então, que eu vou extrapolar um pouco, vou colocar 5 milímetros. Só para a gente poder chegar até esse valor de largura, vou aplicar. Então, automaticamente eu já corrigi a violação que estava dando. Bom, então vamos fazer uma nova avaliação. Então, eu tinha um caminho com uma trilha de 0,254. E agora eu peguei e mudei um pouco
essa trajetória, aumentei um pouco essa região de cobre dentro daquele mesmo trecho que nós estamos avaliando. Ok? Então agora eu vou voltar lá de novo, vou trazer o meu menu principal e vou gerar uma nova simulação agora. Então eu já atualizei aqui, já apareceu os novos valores também. Então vou inicializar, ele já está gerando aqui para mim. Então agora vamos lá avaliar de novo essa análise de tensão no nosso trilhamento, o que mudou em relação à nossa primeira análise. Fechar a mensagem aqui, rodou com sucesso, maravilha. Então, o que mudou em relação à nossa análise primeira? Aqui eu coloquei no 3D. Então, vou trazer de novo para o 2D e vamos analisar de novo o que aconteceu agora. Então, a primeira análise trouxe para nós a informação de... Deixa eu diminuir um pouco esse tamanho desse texto para ficar compatível. Então, vou colocar 1 milímetro. Legal. Vou trazer ele para cá. Ficar mais tranquilo da gente avaliar. Muito bom. Então, o que mudou em relação à nossa primeira análise? Então, eu vou copiar esse aqui. E agora eu vou configurar aqui como sendo a nossa segunda análise. Então, segunda, nós aumentamos só a primeira parte, né, para 0,508 e deixamos o resto desse trecho com 0,254 e o outro pedacinho que tem também com 0,254. Ok? Então, o que nós tivemos agora de resultado? 4,99 se mantém, que é o valor da saída do regulador. E agora deu a diferença aqui de 4,972. Então, já aumentou um pouco mais esse valor de tensão, né? Essa perda que nós estamos tendo. Então, aqui, 4,972. Então, vamos calcular isso. Então, vamos lá de novo. Então, eu tenho 4,999 e tenho 4,972, certo? Então, a minha queda de tensão já caiu